Fala então, pessoal, sejam muito bem-vindos à Semana das Opções. Enfim, a gente chegou o grande dia da gente começar uma semana inteira falando de opções. Vai ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta e a próxima segunda falando de opções. A gente vai abordar tudo que a gente precisa saber para começar a ganhar dinheiro com esse mercado, né? Que apesar de ser muito rentável, apesar de ser muito intrigante, vamos dizer assim, a gente sabe, requer bastante conhecimento. Então a nossa ideia aqui é passar desde o comecinho, desde do princípio, do conceito das opções, até começar a falar de estratégias um pouco mais avançadas, tá bom? Antes da gente começar, tá? Eu só vou fazer um pedido. O som e o áudio estão ok? Porque da última vez, no meu celular, no meu celular parece que tá tudo bem. Eu consigo ver o chat de vocês aqui, o que vocês falam pra mim, tá? Se é a sua primeira live aqui comigo, ela vai funcionar dessa forma, tá? Eu consigo ver o que vocês me perguntam, tá? Aqui no meu celular embaixo. Então, se eu estiver olhando para baixo, é porque eu tô olhando para ver se tem alguma pergunta interessante pra gente responder. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar todo o conteúdo da aula e no final da aula eu respondo todas as perguntas que vocês tiverem com relação à aula, até pra gente não parar muito. Então, só me respondam, por favor, se vocês conseguem me ouvir, mas não só me ouvir, se vocês conseguem me ouvir bem, tá? Porque da última vez o som tava da penúltima vez, o som tava um pouco estourado, tava um pouquinho mais difícil de ouvir. 20 horas horário de Brasília, é isso aí. Eu acho que vocês estão me ouvindo, né? Eu acho que vocês estão me ouvindo. O mercado deu uma dificultadazinha, né? Ultimamente, quem acompanha o mercado tá vendo, ele deu uma dificultadazinha. Vamos dar só uns 2-3 minutos para o pessoal ir entrando, né? Enquanto isso, eu queria convidar vocês para participar lá do nosso grupo do Telegram. Se você ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram, faça parte, é bem legal. A gente fala de bastante coisa, a gente fica o dia inteiro, tem mais de 3.000 pessoas lá conversando sobre mercado, tirando dúvidas sobre opção. Eu vou mandar para vocês o link aqui, enquanto a gente não começa a aula, tá? Eu vou mandar para vocês o link aqui no chat, acabei de mandar o link aí no chat para vocês, tá? Não deixem de participar, eu acho bastante legal a internet. Mais do que uma coisa que eu falo lá no grupo, mais do que de fato a quantidade de pessoas que tem, o que eu acho legal é a interação que tem nesse grupo. As pessoas perguntam, aí outro aluno vai e responde, e eu acho que isso, né, sempre foi o meu objetivo lá dentro do grupo. Não é só eu responder as perguntas, né? Porque óbvio que quando começa um assunto onde os alunos ali não estão conseguindo chegar num consenso, eu vou lá, respondo, né? A gente procura, a gente pesquisa, a gente aprende, tá? Mas a interação que está acontecendo nesse grupo é uma coisa muito interessante, são muitas mensagens, muitas perguntas, e você tanto perguntando como respondendo, você aprende, então não deixe de participar, tá? Outra coisa que eu queria pedir, tá? Antes da gente começar, quem me conhece sabe, eu não faço isso normalmente, mas não deixe de deixar o seu like aqui nessa live para que ela chegue para cada vez mais pessoas e, obviamente, de se inscrever no canal e de compartilhar a live nas suas redes sociais agora. Antes da gente começar, você vai lá, pega o link e compartilha nas redes sociais, vai ajudar bastante. Eu já tô vendo aqui, tem mais de 300 pessoas, vocês não sabem como eu tô feliz em ver tanta gente nessa live. Já batemos o nosso recorde, a live passada bateu o recorde de 210 pessoas, hoje a gente já pegou esse recorde e
passou por cima dele, mas não deixe de se inscrever no canal, não deixe de compartilhar esse link nas suas redes sociais, porque isso vai chegar em mais gente. E a Semana da Opção, a ideia dela é exatamente chegar em muita gente. Então, antes da gente começar, só para que vocês entendam, a Semana da Opções vai funcionar todos os dias essa semana, 8 horas da noite, esse horário, 8 horas da noite, horário de Brasília. Vocês já devem ter recebido o cronograma das aulas, tá aqui inclusive na descrição do vídeo, o cronograma de todas as aulas. Então a gente vai ver hoje uma introdução às opções. Amanhã, na aula de terça, a gente vai ver as utilidades do mercado de opções, tanto utilidades para pessoa física como para pessoa jurídica, que eu acho bastante importante a gente ter essa ideia, tá? Na quarta-feira, a gente vai fazer uma análise muito avançada sobre o assunto que eu, Marcel, julgo mais importante das opções, que é analisar a precificação. Gente, você precisa saber precificar uma opção, você precisa saber quais são os fatores de precificação. Então, nessa aula de quarta-feira é uma das mais importantes. Na aula de quinta-feira, a gente vai começar a mostrar para vocês algumas estratégias profissionais de trade com opções, tá? Na sexta a gente se aprofunda mais nessas estratégias e na segunda-feira a gente mata o curso e a gente vai sair daqui de fato aprendendo e conseguindo, né? Vendo qual é conseguindo entender, né, o que esse mercado pode trazer pra gente. Esquece aquela ideia de que ele só é um mercado de alavancagem, ele é um mercado muito maior do que isso, tá bom? Gente, 8 e 8 mais ou menos, 8 e 10, vamos parar de enrolação, vamos parar de papinho e vamos enfim começar a aula aqui depois da vinheta. Então vamos lá, vamos começar a Semana das Opções, vamos aprender de fato como funciona esse mercado que muita gente julga muito difícil, que muita gente julga muito complicado, mas vocês vão ver que com a didática que a gente criou, com a forma que a gente transmite esse conhecimento, é um assunto complexo, é um assunto que requer muito conhecimento, mas é um produto que pode dar uma alavancada, tá? E uma protegida no seu capital como nenhum outro pode dar, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui, enfim, a Semana das Opções, tá? Vamos, como eu disse, né? Semana inteira, curso online e ao vivo sobre opções, onde a gente vai ver tudo, né, sobre esse produto. Antes da gente começar, se você é novo aqui, se você não me conhece, minha mãe, ela me deu muita educação e ela sempre falou: Marcel, antes de você começar a falar com alguém, antes de você começar a falar alguma coisa, e vocês vão ver que eu falo muito, né? Eu preciso me apresentar, tá? O meu nome é Marcel Todeschini de Assunção, sou matemático e estatístico e professor de matemática, estatística, programação e mercado financeiro desde 2007. Por que que esse dado, na minha visão, é muito importante? Gente, eu de formação sou matemático e eu julgo que o conhecimento, que a forma que você tem que adquirir um conhecimento, ele é muito parecido com a forma que a gente adquire o conhecimento em matemática. Eu sou professor de matemática há mais de 13 anos, eu vejo a dificuldade que os alunos e que a grande maioria das pessoas, e isso não é no Brasil, é no mundo inteiro, que as pessoas têm de entender a matemática. Por quê? Porque a matemática, ela é um assunto complexo, obviamente, assim como todos as matérias, vamos dizer assim. Se você pegar história, é um assunto complexo, português é um assunto complexo, tá? Mas o problema que eu vejo na matemática é a falta de base. E é exatamente o mesmo problema que eu vejo quando a gente está falando de opções. Por quê? Porque na matemática, por exemplo, se eu começar a te explicar sobre integral, tá? É um assunto difícil, integral? É um assunto difícil. Mas você não aprende integral
sem antes saber o que é uma derivada. Você não aprende o que é uma derivada sem antes saber o que é um limite. Você não aprende o que é um limite sem antes saber o que é uma função. Não aprende o que é uma função sem antes saber o que é uma equação. E não aprende o que é uma equação sem antes saber o que é uma soma, uma subtração e uma divisão. Soma, subtração e divisão a gente julga que é uma coisa simples. Mas a construção desse conhecimento, tá, acaba deixando muitas lacunas no meio e o assunto lá da frente ele acaba assim ficando muito complexo por lacunas de conhecimento. E é exatamente isso que acontece no mercado de opções. As pessoas elas tendem a começar a aprender opção pelas estratégias, pela Fly, pelo Condor, pelo Seagull, pela trava de alta, pela trava horizontal de linha e blá blá blá, tá? Só que elas começam a aprender isso sem antes saber a base do produto. E aí, óbvio que fica difícil. Um Seagull, por exemplo, é uma estratégia onde você bate uma put, compra um call spread. É uma estratégia complexa. Se você não tiver, por exemplo, a dinâmica do mercado de opções na sua cabeça, se você não tiver precificação, volatilidade, black and shows, fica muito difícil entender de fato e operar de fato esse Seagull. Então vocês vão ver que em todos os meus cursos, e nesse aqui a gente vai utilizar essa abordagem, tá? Antes de falar alguma coisa, eu acho que a gente tem que construir o conhecimento, e esse conhecimento tem que ser construído de forma muito sólida. Eu até brinco, a gente tem que ir construindo o castelinho de opções com a base muito forte, para que quando a gente chegue lá em cima, o castelo todo não desmorone por lacuna de conhecimento. Isso para mim, tá? Veio dessa minha formação em matemática e eu julgo bastante importante falar isso para vocês, tá? Trabalho com opções desde 2008, então aí, desde agosto de 2008. Então hoje agora, né, esse mês aqui vai fazer 12 anos, né, que eu trabalho no mercado de opções. Tem até uma história engraçada. Eu entrei no mercado de opções, entrei numa corretora e na primeira semana eu entrei numa semana, na outra semana o Lehman Brothers quebrou. Se você não lembra, a crise de 2008, né, aconteceu ali próximo de agosto, foi quando o Lehman Brothers quebrou, quando o mundo viu uma coisa que ninguém esperava, e eu ali, imagina, né, acabei de sentar numa corretora, não sabia nem o que estava fazendo direito ainda, confesso com vocês que vindo de matemática, né? Vim de uma faculdade de matemática que nem olhava economia, eu nem sabia muito bem o que eu estava fazendo e comecei ali, foi bom, já peguei ali uma primeira crise, né? Para dar aquela amortecida no cara, né? Já peguei algumas outras crises, Joesley Day, impeachment da Dilma e tudo mais, mas trabalho com opções há bastante tempo, opero opções na física desde 2009, tá? Então teve ali um aninho que eu tive que ficar aprendendo opção antes de me arriscar. Confesso também que em 2009 não tinha nem próximo da noção que eu tenho hoje de opções, mas opero opção, né, na física para mim desde 2009, tá bom? Atualmente sou sócio fundador e professor da Zeta, a minha maior paixão, né? E sou head da mesa de derivativos de um grande banco, onde nesse cargo, vamos dizer assim, tá? Sendo head da mesa de derivativos de um banco, você acaba tendo uma visão muito diferente do mercado, né? Então, basicamente o que eu faço é estruturar operações, encontrar soluções, seja de proteção, seja de alavancagem para diversas situações. Isso, obviamente, a cada dia que passa, eu cresço muito profissionalmente, tá? Então, esse aí sou eu, tá bom? Já trabalhei no mercado de opção de dólar, já trabalhei no mercado de opção de juros, mercado agrícola, de ações, obviamente. Já trabalhei, eu acho que em todos os mercados
né, de opção que são mais líquidos aqui no Brasil. Já operei opção, ainda opero um pouquinho de opção lá fora. Então, essa minha história toda, esses 12 anos aí, já fiz bastante coisa com opção, tá bom? Marcel apresentado, infelizmente não conheço todos vocês, gostaria de conhecer todos vocês, mas eu aqui apresentado. Vamos agora falar de uma das coisas, tá, que eu julgo mais importante para a gente começar a falar de opções. As opções são muito arriscadas, Marcel? Você acha que é um produto muito arriscado? Isso é a primeira coisa, isso eu vejo, tá? Isso eu vejo o seguinte, calma aí, opa. Quando eu começo a falar de opção para alguém, quando eu começo a conversar de opção com alguém, a primeira coisa que eu sinto da pessoa é um pé atrás, achando que o mercado de opções vai quebrar, que a pessoa vai quebrar por causa daquilo, porque a alavancagem é muito grande e tudo mais, tá? Isso é muito comum. Por quê? Porque as opções, ao longo da sua história, e ela tem uma história realmente muito grande, ela tem diversos episódios onde as pessoas de fato quebraram com opção. Verdade, né? A gente teve o exemplo de 2008, teve 2012, teve 2015, teve o Joesley Day, que é uma forma de derivativos, e eu vi ali, né? Que essa ideia de que os derivativos são muito arriscados vem da sua história, vem da sua aplicação. Eu costumo brincar que, na verdade, os derivativos eles não são perigosos. Perigoso é a forma que as pessoas utilizam esses derivativos. É a mesma coisa que você deixar uma criança correndo sozinha no meio do parque. Ela vai se machucar? Muito provavelmente. Se ela tiver ali 1, 2 anos e ela estiver ali andando sozinha no meio do parque, ela vai se machucar, tá? Mas a criança é um perigo? Andar no parque é um perigo? Não, é a forma com que você leva aquilo, é a forma com que você encara aquilo. Então, na minha visão, as opções elas são sim arriscadas se você não entender o mercado que você está entrando. Se você apenas seguir recomendações sem saber muito bem o que você está fazendo. Então, mesmo quando eu falo alguma coisa, né? Acho uma hora interessante para você fazer um Seagull em Bradesco. Se você não souber o que é um Seagull, se você não achar a mesma coisa de Bradesco, se você não souber o que é volatilidade, é óbvio que essa posição para você vai ser uma coisa muito difícil, vai ser uma coisa que vai te machucar muito. Por quê? Por falta de conhecimento, por falta de entender o mercado em si, tá? Então, elas são arriscadas sim se você opera de forma sem conhecimento. Agora, elas não são arriscadas se você conhece de fato o produto a fundo, se você sabe analisar o cenário, se você sabe analisar uma volatilidade, se você sabe analisar os fatores, né, de precificação, e se você sabe pegar tudo isso e realmente, né, juntar todas essas informações na hora de você tomar uma decisão. Então eu julgo... Opa! Agora foi. Então eu julgo que o que é necessário para que você de fato, tá, gente? E aqui, antes da gente começar a falar o que é uma opção, o que é imprescindível para que você comece a estudar opção? Você tem que ter noção de que o mercado de opções ele é um mercado completamente profissional. Gente, é um dos mercados com maior notional, né? Ou seja, com a maior quantidade de dinheiro rolando no mundo. Se você olhar os derivativos, né, a quantidade de dinheiro que circula através de derivativos, através de opções, é muito grande. É um mercado extremamente profissional. Se a gente quer entrar num mercado e quer ganhar dinheiro, porque dá, mas se você quer entrar num mercado tão profissional, você tem que primeiro ter a noção de que esse mercado é sim, de fato, muito profissional. Você tem que saber... Desculpa, você tem que saber analisar e entender o que você quer.
você vai ver aqui durante o curso, você vai ver que o mercado de opções, ele é um dos únicos que te permite de fato escolher e operar exatamente o risco que você quer. Repare o que eu acabei de falar, olha a importância disso que eu acabei de falar. O mercado de opções, ele permite que você analise e escolha o risco que você quer correr. Eu não falei que ele retira o risco e eu não falei que ele coloca muito risco. Eu falei que você escolhe o risco que você quer correr. Existe operação de opção com risco zero? Existe. Com uma rentabilidade muito baixa e um risco zero. É possível fazer no mercado de opções. É possível escolher uma entrada em bolsa com um risco razoável? Sim, é possível. É possível com muito risco? É. É possível com muito risco? É. Então repara que o mercado de opções, na verdade, ele só te deixa escolher o risco que você quer correr. Nada mais. Você vai conseguir escolher o risco que você quer. Agora, o problema é que as pessoas escolhem o riscão lá maior, né? Escolhe o risco maior e depois perde dinheiro. Aí fala, não, o mercado tá errado. Não. Desculpa, você que não soube analisar, né? Você que não soube verificar tudo isso. Então você precisa saber analisar, entender as tendências que você tem, entender o risco que você quer correr, conhecer todas as estratégias e não somente uma ou duas estratégias e ficar tentando colocar aquelas estratégias. Não, você tem que ter o arsenal inteiro na sua mão, tá? E ter um conhecimento claro e profundo de todos os conceitos, e vocês vão ver que nesse ponto aqui eu sou chato pra caramba, porque eu bato na tecla de que conceito de opção é muito importante, tá bom? Então vamos lá agora, vamos começar aqui com o primeiro tópico, e não poderia ser diferente. O primeiro tópico, o que são opções, o que de fato é uma opção. Tá? Óbvio que é um assunto simples, mas ó, eu vou dar um toque aqui para vocês, tá? Seja você iniciante, nunca viu o que é uma opção, ou seja você intermediário ou muito avançado, muito expert, eu garanto para você que o conceito básico, o conceito base, ele é extremamente importante você ter enraizado dentro de você. Então, o que é uma opção de fato? A gente costuma, tá? Isso vocês já devem ter visto, se você já estudou em alguma opção em algum outro lugar, se você já começou a ler sobre opções, a gente costuma fazer uma comparação que é muito justa, porque os dois modelos vêm de precificações muito próximas, tá? Que é o seguro do carro e uma opção. Tá? Se você olhar bem, se você pegar agora a sua pólice do seguro do seu carro, tá? Eu vou pegar uma pessoa aqui, ó. Eu vou pegar o Gilberto Sopelsa. Gilberto Sopelsa, tá? Ele acabou de comprar um carro dele. Acabou de comprar o carro dele, pagou R$200 mil no carro dele, fez o seguro. Se ele pegar esse seguro, ele vai ver lá uma coisa que mostra, né, como isso aí, tá? Como as duas coisas são muito parecidas. Se você olhar o valor que você pagou no seu seguro, ele chama prêmio, tá? Então a nomenclatura das coisas de um seguro são muito próximas de uma opção, porque os dois mercados, as duas ideias têm muito a ver. Então vamos analisar o que é um seguro de um carro. Então o Gilberto Sopelsa, gostei desse nome, Sopelsa, nome bonito, nome de gente, né? O Gilberto foi e comprou comprou um carro. Tá? Foi lá, deu 200 conto num carro, comprou. Antes de tirar o carro dele da concessionária, né? Ele vai fazer, obviamente, um seguro do carro dele. Tá lá bonitinho, vidro novo, vidro elétrico. Vocês vão ver que eu não entendo nada de carro. Para mim, carro legal é carro que tem vidro elétrico e direção hidráulica, tá? Mas foi lá e comprou. Quando ele liga, tá, para fazer um seguro, a gente entende
o acordo que a gente está fazendo, né? Basicamente, você liga para a seguradora segura seu carro e você fica durante o ano tranquilo com relação a roubo ou não daquilo. Isso é o que a gente entende sobre um seguro. Porém, vamos tentar entender o seguro de um carro de uma outra forma, tá? Vamos tentar entender o seguro de um carro como um acordo que você faz com a seguradora, tá? Onde você, tá, compra o direito de vender o seu carro no futuro por um preço pré-acordado, caso esse carro seja roubado. É isso que você faz. Quando você fecha um seguro com a seguradora, você compra, vem aqui, você compra um direito de vender o seu carro por um preço específico, caso ele seja roubado. Então, se o seu carro vale 200 mil reais, se o carro do Gilberto vale 200 mil reais, ele está comprando um direito de vender o carro dele pelo preço de hoje, durante um ano, caso esse carro seja roubado. Duas coisas nesse cenário podem acontecer. A primeira delas, o carro não ser roubado. Então pode ser que chegue no final do ano, agosto de 2021, chegou lá no final de agosto de 2021, passou o ano todo, o carro não foi roubado. O que acontece? Nada. O que é importante? Tá? O Gilberto, quando fez o seguro, pagou para a seguradora um valor menor, obviamente, do que o carro dele, um percentual do valor do carro dele, dado outros fatores também, tá? Mas o carro valia 200 mil, ele deu 5 mil reais, de dinheiro, vamos dizer assim, né? 5 mil reais de dinheiro para a seguradora, e ele comprou o direito de vender o carro dele. Se o carro dele não for roubado, os 5 mil reais não vão voltar para ele, vai continuar com a seguradora e nada acontece. O acordo acaba e nada acontece. Agora, se o carro for roubado, o Gilberto, dado que ele pagou aqueles 5 mil reais, ele tem o direito de vender o carro dele pelo preço combinado, ou seja, por 200 mil reais. Duas coisas importantes. Se não for roubado o prêmio, o dinheiro que você pagou no seguro não volta para sua conta. E se for roubado o prêmio, o dinheiro também não volta para sua conta. Repare que você pagou os 5 mil, seu carro foi roubado, eles te dão 200 mil reais. Eles não te dão 205 mil reais. Então, o prêmio que você pagou vai ser sempre da seguradora, independentemente se foi roubado ou se não foi roubado, tá? Então, o que é um seguro? Um seguro agora, a partir de agora, a gente vai passar a entender um seguro como o direito de vender o seu carro por um preço pré-acordado durante um período de tempo, caso alguma coisa aconteça ou não, tá? Marcel, mas calma aí. Traz um pouquinho aqui para o mercado financeiro. Dá uma visão para a gente um pouquinho melhor. Vamos imaginar que você tenha ações da Petrobras. Tá? Você tem ações da Petrobras e você quer fazer um seguro do preço das suas ações de Petrobras. Então, o que você pode de fato fazer? Você pode comprar um seguro onde você vai exatamente a mesma coisa do seguro de carro. Você paga alguma coisa na frente. Que é um percentual do valor das suas ações, carro, ação, tá? Onde você vai ter o direito de vender uma ação de Petro 4 por um preço específico no futuro, caso alguma coisa aconteça. Então você pode sim no mercado financeiro, e isso que é uma opção, nesse primeiro exemplo, o direito de vender uma ação por um preço específico num determinado tempo. Se o preço
preço dessa ação tiver maior do que esse seu direito, então vamos supor que o papel que você tenha o direito de vender Petrobras a R$20. Então você comprou o direito de vender Petrobras a R$20. Faça na sua cabeça a analogia com o seguro do carro. Faça na sua cabeça, tá? Um carro, uma ação. O valor do carro, o valor da ação. O valor que você pode vender o carro, o valor que você pode vender a opção. Chegou no vencimento. Duas coisas podem acontecer. O papel pode estar acima do preço que você tem direito. Então, eu tenho o direito de vender Petrobras a R$20. Tá? Eu tenho o direito de vender Petrobras a R$20. Petrobras está valendo R$22. Eu vou vender? Não, não vou vender. Ótimo. Nada acontece. O meu direito é o que a gente chama vira pó, ele não existe mais e nada acontece. Eu não paguei lá atrás por ter aquele direito, eu não paguei lá atrás por ter aquele seguro, se eu não precisei utilizá-lo, o dinheiro fica com a seguradora, o dinheiro fica com a contraparte e nada acontece. Num segundo momento, num segundo caso, esse preço pode estar abaixo de R$20. Por exemplo, Petrobras pode estar valendo, no vencimento da sua opção, pode estar valendo R$18. Se está valendo R$18, você tem o direito de vender a R$20 uma coisa que vale 18. Tá? Então você tem o direito de vender a R$20 uma coisa que vale 18. O que você vai fazer? Vender a sua ação a R$20 porque você tem esse direito e o papel vale 18. Sempre aparece essa dúvida dos meus alunos. Quando a gente está começando a aprender opção, sempre aparece essa dúvida. Os alunos falam assim, mas Marcel, quem que vai comprar por R$20 uma coisa que vale 18? Isso é uma dúvida que eu vou falar para vocês, é uma dúvida, não é nada trivial. Pensar isso não é nada trivial. Por quê? Porque realmente não faz nenhum sentido alguém comprar a 20 uma coisa que vale 18. Assim como não faz nenhum sentido a seguradora pagar para você um carro que foi roubado, que você não tem mais. Então, quem de fato faz isso? Quem recebeu o prêmio inicialmente. A resposta para essa pergunta de quem que faz isso é a pessoa que recebeu o prêmio inicialmente. Tá bom? Então, então uma opção é um direito de vender ou comprar um ativo por um preço pré-determinado em uma data pré-estabelecida. Tá? Então, opção é isso. Aí você vai me falar assim, mas Marcel, calma aí. Você explicou aqui para mim um seguro de venda. Então você está me falando que um mercado todo foi feito dentro do mercado financeiro, um produto todo foi feito dentro do mercado financeiro, só para a gente ficar negociando opção de venda? Não. Aqui, gente, eu vou falar para vocês talvez um dos conceitos mais importantes do mercado de opção. Tá? Os dois tipos de opções que existem. E aqui, por que eu julgo isso muito importante? Porque basicamente, tudo que você precisa saber é isso daqui. Todas as estratégias, por mais complexas e difíceis e meu Deus do céu, que elas sejam, tá? Por mais complexas, difíceis e mirabolantes que elas sejam, tá? Elas possuem elas são, na verdade, uma combinação desses dois tipos de opção. Tá? Então, não existe aqui no Brasil outro tipo de opção. São elas, então, tá? Uma opção de compra, ou se você quiser gringaiar um pouquinho, porque eu vou falar uma coisa para vocês aqui em off, tá? Em off. Mercado de opção adora gringaiar as coisas. Parece que fica mais bonito, sabe? Ah, não, porque eu vou falar umas palavras em inglês aqui que aí fica mais interessante.
Mercado de opção adora, mas é bastante importante, tirando a brincadeira de lado, é bastante importante você ter esses nomes na cabeça, tanto o em português como o em inglês, e eu vou sempre destacar aqui para vocês quando tiver essas duas nomenclaturas. Por quê? Tá? Porque quando você está estudando, quando você está conversando, quando você está lendo alguma coisa sobre alguma coisa de opção, você vai ver que tem pessoas que utilizam a expressão em inglês, tem pessoas que utilizam a expressão em português. Às vezes é mais fácil utilizar em inglês, às vezes é mais fácil utilizar em português. Então, se você não souber, pode criar uma confusão na sua cabeça, tá? Então, brincadeiras de lado, tá? Apesar de não ser uma brincadeira tão grande, porque eu acho que isso aqui é só para ficar mais bonitinho, tá? Opção de compra ou uma call, tá? Opção de compra ou uma call, tá? Ela é um direito de comprar um ativo específico por um certo preço em uma data pré-determinada. Tá? Então, uma opção de compra, uma call, é um direito de comprar um ativo específico por um preço específico em uma data pré-determinada. Então eu posso comprar uma call, posso comprar uma opção de compra de Petrobras no valor de R$20. Eu tenho o quê? Eu tenho o direito de comprar Petrobras a R$20. Tá? O outro tipo de opção? Uma opção de venda ou put, tá? Ou put. Uma opção de venda, como o próprio nome já diz, é o direito de vender um ativo específico por certo preço em uma data pré-determinada. Simples, simples, simples. Bem fácil de entender, né? Uma opção de compra. Uma call é um direito de comprar um ativo específico por um certo preço em uma data pré-determinada. Uma opção de venda, uma put, é o direito de vender. Tá? Então, esses dois conceitos, eles necessitam, é crucial que você fique com isso na cabeça e que você saiba o que é uma call, o que é uma put, o que é uma opção de compra, o que é uma opção de venda. Tá bom? Então, beleza. Marcelo, até aqui parece muito simples. Parece muito simples. Vamos lá, vamos continuar, né? Vamos continuar a nossa ideia aqui, tá? Então, ó, só pra gente falar um pouquinho da nomenclatura das opções, tá? Só pra gente falar um pouquinho sobre a nomenclatura das opções, tá? Eu coloquei aqui para vocês um exemplo de uma call. Tá? Uma call, um exemplo de call seria um direito de comprar Petro 4 a 29,09 em dezembro de 2021. Tá? Isso é uma call. Mas, Marcelo, como que eu acho, né, essa call? O que é essa call? Funciona assim, gente. Ó, funciona assim. Isso eu acho uma coisa bastante importante. Tá? O mercado funciona assim. Ó. O mercado de opções, isso não está na aula, tá? Isso não está no curso. Eu acabei de pensar. E quem me conhece sabe que eu tô dando aula e eu penso alguma coisa e falo, putz, isso aqui é legal, vou falar sobre isso. Né? Eu sou assim, desculpa. Vamos lá. O mercado de opções aqui no Brasil, tá? Ele é um mercado organizado pela B3. Tá? Isso é bastante importante. Tá? A B3, a Bolsa, né? Por que chama B3? Porque antes existia a CETIP, existia a Bovespa e existia a BMF. Na BMF a gente negociava o quê? Na BMF a gente negociava agrícola, mercado futuro, a gente negociava boi, milho, soja, dólar futuro, juros, essas coisas. Tinha a Bovespa, que era onde a gente negociava as ações. E tinha a CETIP, que era onde a gente negociava contratos entre swap, essas coisas a gente negociava na CETIP. Aí, há um tempo atrás, a Bovespa juntou com a BMF. A Bovespa juntou com a BMF. Criou-se a BMF Bovespa. Tá? Depois, a BMF Bovespa juntou com a CETIP. Então, tudo hoje é a
B3. B3, então, tá? É a junção de todas as bolsas aqui no Brasil. Essa B3, que é o que a gente vai falar bastante durante o curso, tá? Durante essa semana toda que a gente tem aí, né? Essa B3, ela organiza o mercado de opções. Isso é bastante importante. Por quê? Porque quem define os vencimentos das opções é a B3. Quem define a gente vai entender isso, os strikes, tudo é a B3, tá? Então, antes da gente falar isso, vem aqui, ó, tá? Imagina, sem ainda, tá? Sem ainda imaginar, não, essa daqui foi foda, essa daqui. Imagina sem ainda imaginar. Aí você pode colocar assim, ó, entre aspas, imagina sem ainda imaginar. Traço. Todeschini e Marcel, porque essa aqui foi complicada. Imagina o seguinte, tá? Não precisa entender completamente da onde vem isso, tá? Mas uma call é um direito de comprar Petro 4 a 29,09 em dezembro de 2021. Vamos ler isso daqui. Vamos ler, ó. Call, direito de comprar. Tá? O direito de comprar, que é uma call, que é uma opção de compra, é o tipo da opção. Então, existe o tipo call e existe o tipo put. O direito de comprar é o tipo call. Petro 4 é o ativo objeto. A gente chama de ativo objeto. O que é ativo objeto? Tá? Todo derivativo, ele deriva... Todo derivativo... Vem cá. Derivativo, a palavra derivativo, né, vem de derivar de alguma coisa. Então, um derivativo é algo que o preço deriva, ou seja, depende de alguma outra coisa. Essa alguma outra coisa é o ativo objeto. Então, sempre tem que existir o tipo da opção, call ou put, e sempre tem que existir o ativo objeto. Tá? Então, direito de comprar Petrobras, ativo objeto Petrobras, a 29,09. Ó a gringaiada aí de novo, ó. O A29,09, que é a quanto você tem o direito de comprar, chama preço de exercício. Preço de exercício é o preço que você tem direito de comprar o ativo objeto. Então, tipo da opção call, ativo objeto, qual é o ativo que você tem esse direito? 29,09, o preço de exercício ou o strike. Tá? Também chamado, isso aqui muito comum, a gente chama isso de strike. Tá? O strike ou preço de exercício é a quanto você tem o direito de comprar aquele ativo objeto. E, por último, mas não menos importante, tá? O vencimento em dezembro de 2021. Então, quer dizer que você compra hoje algo, um direito, que vai valer até um momento. Mas, Marcel, toda opção tem um vencimento? Sim. Você já fez seguro do seu carro pro resto da sua vida? Não. Não tem como. Tudo, qualquer direito, para que eu consiga comprar, eu preciso ter uma data que esse direito acabe. Porque se não tiver uma data que esse direito acabe... Calma aí. Deixa eu só ver se o som... o som tá bom. Só fui ver se o som tava bom. Desculpa, porque eu fico encanado com isso na minha cabeça. Mas vamos lá. Todo direito, ele de fato... precisa acabar. Você não tem como chegar na seguradora e falar assim, ó, ô seguradora, eu quero fazer um seguro pro meu carro. Aí eles vão te perguntar assim, pra quando? Aí você fala assim, não, eu quero fazer um seguro pro resto da minha vida. Quanto você vai pagar por isso? Provavelmente o valor do seu carro. Então, não tem como você fazer um seguro por tempo indeterminado. Assim como não tem como você comprar uma opção, tá? Sem que essa opção tenha um vencimento,
tá bom? Então isso é bastante importante. Então vamos lá, de novo, recapitulando, tá? Direito de comprar Petrobras a 29,09 em dezembro de 2021. Direito de comprar call, ativo objeto Petrobras, preço de exercício ou strike 29,09, vencimento em dezembro de 2021. Vamos voltar para o comecinho Vamos voltar para o comecinho da onde a gente estava, tá? E eu quero falar uma coisa para vocês. Quem define essas coisas, né? Quem define essas coisas? A B3. Então, a B3, ela organiza esse mercado e ela fala quais são os strikes e quais são os vencimentos que você pode negociar na bolsa. Então, por exemplo, a B3 ela vai jogar uma lista, tá? Só para vocês saberem, opções vencem todo mês existe vencimento de opção, tá? Esse vencimento de opção até hoje, tá? Até hoje, agosto de 2020, acontece toda terceira segunda-feira do mês. Toda terceira segunda-feira do mês existe o vencimento de uma opção. Então existe a opção que vence em agosto, a opção que vence em setembro, outubro, novembro, dezembro. Tá? A B3 determina isso. E a B3 determina quais são os strikes que a gente pode negociar. Isso traz uma coisa muito boa para o mercado, que é o quê? Maior liquidez. Porque dado que é um mercado organizado pela B3 e ela limita o que a gente pode operar, ela acaba concentrando a liquidez em alguns strikes que a gente chama. Tá? Então, ó, vai acabar a bateria do meu celular. Olha que coisa legal. Não é legal isso? A gente está aqui dando a aula e a bateria do celular acabando. E aí como é que eu vou ver as dúvidas de vocês se eu não tenho bateria de celular? Pronto, agora tá carregando já. Tá? Aqui é assim, quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Então a B3 ela escolhe isso daí, tá? Escolhe esses strikes e isso traz uma liquidez bastante interessante para o mercado, tá? Em contrapartida, a gente fica refém, vamos dizer assim, dos strikes e dos vencimentos que a B3 determina. Então eu não posso operar uma opção, tá? Normal, mas eu não é possível, mas é um assunto muito avançado, tá? Opções flexíveis e tudo mais, esquece isso. Mas inicialmente você só pode operar opções com vencimentos listados e com strikes listados, tá bom? Agora vem aqui, ó. A gente pode ver um exemplo de uma put, tá? Que é bem parecido. Uma put, então, ele é um direito de vender Petro 4 a 29,09 em dezembro de 2021. Então, direito de vender é o tipo da opção. Tipo da opção, put. Tá? Direito de vender, tipo da opção, put. Tá? Petrobras, o ativo objeto, 29,09 o preço de exercício, ou seja, o preço que você pode vender a Petrobras é o preço de exercício, é o strike, tá? Em dezembro de 2021 é o vencimento dela, igualzinho, só muda o tipo. Aí você vai me falar assim, mas Marcel, isso está muito simples, cara, a opção é muito simples. Eu vou mostrar para vocês uma coisa agora, eu quero muita atenção. Eu deixei isso para o final da aula, porque isso aqui que eu vou falar para vocês é a coisa que eu, Marcel, tá, julgo como sendo a maior dificuldade dos meus alunos em entender opção. Até agora vocês viram como é simples uma call e uma put. Uma call é o direito de comprar, uma put é o direito de vender. Até aqui simples. A grande questão e onde começa a quebrar, onde as pessoas começam a quebrar a cabeça e começam a quebrar a cabeça não porque isso seja trivial, porque não é, mas porque pula isso. A dinâmica do mercado de opções. Diferente de qualquer outro mercado, o mercado de opções possui uma dinâmica diferente. Mas Marcelo, o que você quer dizer com
com dinâmica. Dinâmica é o seguinte, se eu tenho uma ação e eu vou pegar uma pessoa aqui, ó. Eu vou pegar a Aline Souza. Eu tenho uma ação, tá? E a Aline Souza quer comprar a minha ação. Se eu quiser vender para ela, eu simplesmente vou botar lá no home broker, a venda, ela compra, ela coloca a compra, a gente fecha o negócio, eu vendo, ela compra, beleza, essa é a dinâmica do mercado de ações. Eu vendi, ela comprou, eu dou as ações para ela pega as ações para ela, me dá o dinheiro e beleza, acabou. No mercado de opções, por ser um mercado que, primeiro, negocia-se direitos e não ações, negocia-se direitos, e segundo, por negociar-se direitos futuros, tá? Essa dinâmica muda completamente. E aqui eu quero, ó, eu quero que vocês façam assim, ó. Quero que vocês tirem um print dessa tela, imprimam e coloquem em cima na cabeceira da cama de vocês. Antes de dormir, toda vez vocês vão ler isso daqui. Porque isso daqui é crucial para você entender todas as estratégias e tudo que a gente vai falar sobre opções. Eu garanto para vocês, tá? Por quê? Vamos lá, ó. Quando a gente está negociando uma opção, a gente está negociando uma opção de compra. Vamos olhar aqui primeiro, a opção de compra. Tá? Quando a gente está negociando uma opção de compra, a gente está negociando o direito de comprar alguma coisa por um preço específico numa data específica. Perfeito? Não é isso que a gente está negociando? Tá bom. Só que existem dois lados. Existe o comprador e existe o vendedor. Também chamado de titular ou lançador. O titular é quem compra, o lançador é quem vende. Tá? Diferente de qualquer outro mercado, quem compra uma call é fácil, tem o direito de comprar. Quem compra uma call tem o direito de comprar. E quem vende a call? É só você pensar da seguinte forma. Se eu que comprei tenho o direito de comprar, obrigatoriamente alguém precisa ter um dever de vender. Vem aqui comigo. Estamos negociando direitos e deveres. Quem compra tem direito. Quem vende tem dever. Não tem como eu ter um direito sem que alguém tenha um dever, sem que alguém tenha uma obrigação. Por que não? Porque se eu tiver um direito de comprar e ninguém tiver um dever de vender, a gente vai cair naquele problema de quem vai comprar a Petro a 20 se ela vale 18. Então a resposta para quem vai comprar a Petro a 20 quando ela vale 18 é o vendedor, é o lançador que adquiriu um dever de vender uma opção, uma ação. Então, quem compra uma call tem o direito de comprar. E quem vende uma call tem o dever de vender. No caso da put, quem compra uma put, o titular de uma put, tem o direito de vender. Quem vende uma put, se eu tenho o direito de vender, alguém tem que ter a obrigação de comprar. Mas, Marcel, qual é a importância disso? Toda. É uma das coisas mais importantes, tá? Para que você consiga entender. Por quê? Porque mais para frente, tá? Quando você começar a estudar estratégias avançadas de opção, você vai ver que elas nada mais são do que compras e vendas de calls e de puts. Onde você vai comprar uma, vender a outra. Um Seagull, por exemplo, você compra uma call, vende uma call e vende uma put. Um Condor, você compra uma call, vende uma call e compra uma call. Então existem diversas estruturas onde são combinações dessas compras e vendas. E se você não entender
o dever, o direito e o dever que você está assumindo, porque às vezes você vai ser titular e lançador de opções diferentes dentro de uma mesma estrutura. Tá? Então é bastante importante. E eu vou contar um segredo para vocês. Gente, eu trabalho no mercado de opções, como eu disse no começo da aula, eu trabalho no mercado de opções há uns 12 anos, mais ou menos. Tá? Todos os dias. Todos os dias eu vejo opção, todos os dias eu converso sobre opção. Eu não sei nem como eu não cansei ainda de ver tanta opção. E eu garanto para vocês que porque eu odeio decorar coisa. Tá? Toda vez que alguém fala assim, vendi uma put, eu penso nessa ideia. Qual é o jeito que você vai aprender? Qual é o jeito que você vai aprender opção? Qual é o jeito que você vai aprender essa dinâmica do mercado? Tá? Você vai aprender da seguinte forma essa dinâmica do mercado. Toda vez que alguém te falar que vendeu ou que comprou, ou toda vez que você quiser comprar ou vender alguma coisa, você sempre vai pensar do lado do comprador. Tá? Você vai pensar do lado do comprador. Por quê? Porque do lado do comprador é fácil. Quem compra uma call tem o direito de comprar, quem compra uma put tem o direito de vender. É fácil. E aí você vai pensar o contrário. Então se eu falar assim para você, vamos lá, rápido agora, tá? É a primeira vez que eu vou falar isso, mas responda na sua casa essa pergunta que eu vou fazer alto. Tá? Responda em voz alta, porque só eu ficar aqui falando igual um louco é sacanagem também, né? Vocês também precisam um pouquinho, só para as pessoas da sua casa ouvir e falar assim, tal pessoa tá conversando, o Vitor Sartini, responda alto, Vitor, na sua casa, só para as pessoas da sua casa também acharem assim, o Vitor tá falando sozinho com o computador. Vamos lá, quem vende uma call tem o quê? Qual que é o pensamento? Quem vende uma call tem um dever. Porque ele vendeu, tem um dever. Aí você vai pensar do lado do comprador. Se quem compra uma call tem um direito de comprar, quem vende tem um dever de vender. Porque alguém só pode ter um direito de comprar se outra pessoa tiver um dever de vender. Quem vende uma put tem o quê? Se quem compra uma put tem o direito de vender, quem vende uma put tem o dever de comprar. Então, printzinho nessa tela, imprimiu, se você tiver impressora, eu não tenho, mas imprima, ou bote de plano de fundo do seu celular, tá? Bote de plano de fundo do seu celular, porque isso aqui é a coisa mais importante da aula. Tá? Quem compra uma call tem o direito de comprar, quem vende uma call tem o dever de vender. Quem compra uma put tem o direito de vender, quem vende uma put tem o dever de comprar. Tá bom? Gente, era isso que eu queria falar nessa primeira aula, tá? Era isso que eu queria falar nessa primeira aula de opções. A gente viu aqui então conceitos muito importantes, conceitos básicos, mas muito importantes com relação às opções. Tá? Então, antes de eu responder as dúvidas de vocês, tá? Eu vou dar um conselho. Amanhã a gente tem a próxima aula, segunda aula amanhã. Recomendo que vocês reassistam essa aula que a gente acabou de ter até amanhã, para que vocês não tenham nenhuma lacuna. Isso é bastante importante, para que não fique nada faltando. Marcel, mas foi simples. A gente ficou 1 hora falando. E vocês viram que eu falo. Então tem bastante assunto importante. Para que não tenha nenhuma lacuna, reassista a aula. Tá? Reassista a aula. Eu vou responder as dúvidas que a gente não respondeu durante a aula agora, mas reassistam a aula, porque na aula de amanhã, todos os conceitos que eu falei aqui, tá? Eu vou simplesmente utilizá-los. Eu vou pressupor que todo mundo sabe o que a gente falou até aqui. Tá bom? Então vamos lá, Vamos lá? Nossa, mas teve pergunta hoje, hein?
Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos dar uma curtida boa. Vamos lá, vamos responder aqui. Ó. Professor, ficará gravado? A Verônica perguntou. Sim, Verônica. Todas as aulas ficam gravadas no canal, tá bom? Vai ficar no YouTube. Esse material vai ficar disponível, sim. Vamos lá. O Marcos fez uma pergunta. Sei que está fora do assunto, mas que tipo de conhecimento você acha necessário para se tornar um head de mesa de derivativos? Cara, muito derivativo, muita matemática. É basicamente o que eu sei, tá? É matemática e derivativo. Mas é um assunto mais longo. Faz o seguinte, Marcos. Eu vou ter o maior prazer de conversar com você, tá? Entra no Telegram, entra no nosso grupo lá do Telegram, o link tá aqui embaixo. Eu vou ter o maior prazer de conversar com você e de falar com você sobre isso, tá bom? Eu tenho muita vontade, pode entrar lá que a gente conversa, tá bom? Vamos lá. Perguntas. Vocês não fizeram muitas perguntas, né? Eu acho que não, ó. Parabéns pela aula, gente. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos ver se tem alguma... Para comprar a put, você precisa ter a ação na carteira? Ótima pergunta. Priscila Moura perguntou. Para comprar uma put, você precisa ter a ação na carteira? Não. Tá? Tanto para comprar a call como para comprar a put, você não precisa ter as ações na carteira. Mas eu entendo da onde vem a sua dúvida, Priscila. Entendo completamente da onde vem a sua dúvida. Da onde vem a dúvida da Priscila? Se a put é um... Vê se é isso, tá, Priscila? Vê se é isso. Eu tenho uma conexão com as perguntas dos meus alunos. Vê se é isso que eu tô pensando, ó. Se ao comprar uma put eu estou comprando um direito de vender... Logo, eu devo precisar ter isso para que eu possa ter o direito de vender. Né? Se foi isso que você pensou, super válido, acho que faz todo sentido, tá? Mas no caso do mercado, tá? Você não precisa de fato ter aquela ação para que você tenha o direito de vender. Por dois motivos, tá? Você está negociando, na verdade, o direito de vender Petrobras a um valor específico. Tá? Você pode negociar esse direito durante a vida útil dessa opção. Então eu posso comprar uma put e vender uma put antes dela vencer, vamos dizer assim. Tá? Mas a sua dúvida, na verdade, ela vem quando? Ela vem quando o papel, quando a ação vence. Né? Vem aqui para o Excel, ó. O Excel. Do jeito que eu falei Excel, vem aqui para o Excel. Ah, cadê meu Excel? Calma aí, vem aqui, ó. Vem aqui, Priscila, ó. Imagina que eu comprei uma put de Petro a R$20. Então eu tenho um direito de vender Petrobras a R$20 em dezembro de 2020, tá? Aqui eu vou botar o vencimento dezembro de 2020, tá? Da onde vem a dúvida da Priscila? Por que vem a dúvida da Priscila? Porque eu vou ter um direito de vender algo que eu não tenho. Como pode? Tá, vamos lá. Então, antes de dezembro, tá? Antes de dezembro, você pode... Antes de dezembro, você pode negociar o seu direito de venda. A gente vai ver isso mais pra frente. Continua no curso que a gente vai ver isso mais pra frente. Porém, no cenário 1, você poderia negociar esse seu direito de venda antes do vencimento. No cenário 2, chegamos no vencimento. Tá? Aí você vai ter o direito de vender Petro a R$20. Vamos supor que Petro esteja valendo 18. Então Petro 4 está valendo 18. E você tem o direito de vender a 20, mas você não tem a ação a 20. O que você faz? Você exerce o seu direito, ou seja, você vende Petro a 20 e no mesmo momento que você exerceu esse direito, você compra Petro a 18. Por
quê? Porque Petro está valendo 18 e você tem o direito de vender a 20. O que você pode fazer? Você pode vender o seu direito, e recomprar o papel. Tá? Como a liquidação desse aqui é em D+2 e dessa daqui é em D+2, se você fizer isso no mesmo dia, tá? Se você fizer isso no mesmo dia, você não vai ter problema. Você não vai ter problema de falta de dinheiro ou alguma coisa assim, tá bom? Então sim, tá? É possível comprar uma put sem ter o papel. Tá bom? Não sei se eu fui claro, se eu não fui, por favor, me responda, tá? Dona Trader, adorei o seu nome. Ah, eu acho que eu sei quem é a Dona Trader. Melhor professor, obrigado. Vamos lá. Não tem mais pergunta, parece, hein? Deixa eu ver aqui se vocês têm mais pergunta. Parabéns pela didática, gente. Muito obrigado. O que acontece com a opção quando atinge o vencimento? Ótima pergunta. Daniel Rachadel. Daniel Rachadel perguntou: o que acontece com a opção quando ela chega no vencimento? Tá? Duas coisas podem acontecer. Ela pode dar exercício ou não dar exercício. Tá? Se o direito que você adquiriu, seja ele de comprar ou de vender, tá? Se o direito que você adquiriu está valendo a pena ser exercido, ou seja, se você comprou um direito de comprar e o papel está mais caro, ou se você tem o direito de vender e o papel está mais barato, você vai exercer esse direito. Então, cenário 1, você pode exercer o seu direito de comprar ou o seu direito de vender. Cenário 2, não valer a pena você exercer, ou seja, vira pó. É a mesma coisa do seguro, né? Chegou no vencimento, seu carro não foi roubado, acabou. Tá? Na call e na put, tá? Nas opções, ou você exerce o seu direito ou você não exerce. Se você não exercer, acabou. O prêmio que você pagou ou o prêmio que você recebeu continua com a pessoa, tá? E você não tem mais aquele direito, porque ela vira pó, ela acaba, tá bom? Ótima explicação, obrigado. Só é possível fazer opções com ações? Não, Jonatas. Tem opção com ação, com juros, com dólar, com agrícola, com soja, milho, boi. Tem opção de muita coisa, muita opção muito líquida, tá? A grande questão é que as opções normalmente utilizadas por pessoas físicas são as opções de ações, tá? Então a gente negocia, né? A gente, pessoa física, negocia muita opção de ação ao invés de opção de milho, opção de boi, porque é um mercado muito mais, vamos dizer assim, difícil de analisar, né? Eu, quando trabalhava com mercado de boi, mercado de milho, de soja, é um mercado muito diferente. A temperatura entra, clima, entra muita coisa diferente, tá? Então é um mercado bem diferente, mas existem outros diferentes, tá bom? O que é a estratégia do pozinho? Otávio, continua no curso que a gente vai falar sobre ela, tá bom? Não entendi muito bem o conceito. Quem vai comprar Petro a 20 se hoje ela tá 18? A Clara, boa pergunta, Clara. É o seguinte, ó. Se você comprou, tá? Se você comprou uma put de 20, tá? Se você comprou uma put de 20, você tem o quê? O direito de vender aquele papel a R$20. Imagina que no vencimento esse papel esteja valendo 18. Tá? Então, você tem o direito de vender a 20 uma coisa que está valendo 18. Você vai lá e exerce o seu direito, ou seja, você vai lá e vende o seu papel a 20. Só que você concorda que para você vender, alguém tem que comprar? E a grande dúvida das pessoas é quem vai comprar a 20 algo que está valendo 18? Então o que a gente faz? Qual que é o pensamento? Quando você compra uma put, ou seja, quando você tem o direito de vender alguma coisa a 20, outra pessoa obrigatoriamente tem a obrigação de comprar a 20. Então quem vai comprar a 20 algo que vale 18? A pessoa que assumiu a responsabilidade, que assumiu a obrigação de comprar a 20 aquele papel. Tá bom?
Quando saber qual o momento certo de reverter uma opção a seco de call? José Guadarim, espera só um pouquinho, no curso a gente vai falar também, tá bom? O que efetivamente pode dar errado numa operação de opções? Eu ainda não entendi o medo das pessoas. Vamos lá, RSX, tá? Cara, tem bastante coisa que pode dar errado se você não souber o que você está fazendo, tá? Vender uma put, vender uma call, fazer uma estratégia de risco muito alto, fazer uma estratégia sem saber muito bem o que você está fazendo, fazer uma trava de alta com uma perna maior do que a outra, o papel rasgar na sua cabeça, o papel cair na sua cabeça, você alavancar muito mais do que você pode, tem inúmeras coisas que pode dar errado no mercado de opções, tá? Então toma bastante cuidado, porque assim, é um mercado que vocês vão ver, é um mercado que é um tesão de operar, mas assim, o medo das pessoas com relação a ele não é um medo infundado, tá? Ele tem um fundamento, porque requer um conhecimento muito grande para que você não faça alguma coisa errada, tá bom? Vai ter ensinamento sobre opção fora do dinheiro? Vai. Opções binárias, não, a gente não fala de opções binárias, tá bom? Sugestão de corretora, desculpa, gente, eu não dou sugestão de corretora para operar, tá? Não é a minha ideia. Normalmente, lá no grupo as pessoas discutem muito corretora para operar a opção, porque como eles podem operar em corretoras diferentes, eles discutem bastante. Recomendo quem não sabe a corretora, entra lá no grupo e troca uma ideia. Tem 3.000 pessoas lá. Então assim, as pessoas operam em diversas corretoras diferentes e dão as opiniões dela. Eu particularmente não dou a minha opinião sobre corretora porque eu acho que não tem muito a ver, tá bom? Volatilidade é importante em opções? Muito, muito. Onde posso operar opções? O Eloy perguntou onde posso operar opções. Qualquer corretora você pode operar opções. Você falou aqui, tem uma carteira de ações no Itaú. Sim, você pode operar pela corretora do Itaú. Tá bom? Gente, eu acho que eu respondi todas as dúvidas, tá? Ah, tem uma aqui boa, ó. Com R$20, posso alavancar meu capital em opções com trava de alta e baixa? Pode, com R$20 é possível operar. Não tô falando que, nossa, com R$20 você vai ficar milionário, não tô falando que... Não, tá? Mas opção sim, é possível você você entrar em estratégias, você, vamos dizer assim, treinar com R$20. Você pode comprar ali, sei lá, pega uma opção que vale 10 centavos, 20 centavos, você vai conseguir comprar com R$20 a sua opção. Uma trava de alta, uma trava de baixa. Só te falo, cara, eu esqueci, eu perdi seu nome aqui no meio das mensagens, mas te falo só uma coisa. Por mais que seja só R$20, tá? Só utilize esses R$20 se você souber o que você está fazendo, tá? Por dois motivos. Primeiro, porque eu tenho um certo receio de você fazer alguma coisa com esses 20 que te alavanque mais do que esses 20, tá? E segundo, você fazer alguma coisa que a chance de você perder esses R$20 seja muito alta. Ah, mas é só R$20. Porra, mas são R$20 e é seus R$20. Tá bom? Então só toma cuidado, entenda antes o mercado de opções, entenda bastante o mercado de opções, que é crucial para você operar, tá bom? Gente, 1h15, ó, 9h15, eu acho que eu já tomei muito tempo de vocês, a gente tem a semana inteira para falar de opções, vai ser muito gostoso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido todos os conceitos que eu passei. Foi um grande prazer dar essa aula aqui para vocês, tá bom? Espero que também tenha sido um grande prazer para vocês ter assistido, tá? Espero que vocês tenham entendido todos os conceitos e, de novo, reassistam a aula, vejam o que a gente falou, vejam a parte das dúvidas que eu também julgo importante, tá?
E porque na próxima aula, como eu disse, na aula de amanhã, não perca, né? A aula de amanhã, 8 horas, terça-feira, dia 4 de agosto, 8 horas, a gente vai continuar falando de opções e eu vou imaginar que todo mundo que tiver na aula já entendeu os conceitos que foram passados, tá bom? Dúvidas lá no Telegram. Gente, foi um grande prazer, um ótimo final de noite para vocês e até amanhã.